Bom, a gente tá começando a segunda temporada aqui do Meninas. Cenário mudou, tudo mudou. Essa daqui é a Gabi, como vocês podem ver, diretamente da Califórnia. Então a gente deu um jeitinho de gravar. Eu tô aqui com a Rê, eu tô aqui com a Vivi e duas presenças ilustres, que é o Pinga e o Whisky, que vocês talvez não estejam vendo, mas eles estão aqui, que são os filhos da Vivi. E pra gente começar essa segunda temporada, eu acho que não teria tema melhor do que astrologia, que é uma ciência que a gente discute muito, curte muito, então a gente resolveu trazer para a rede. Temos duas especialistas aqui no assunto, se você não sabe, Renata Guimarães, que estuda pra caramba sobre isso, e a Gabi, que também, além de estudar muito sobre isso, para quem não sabe, a mãe da Gabi é realmente uma estudante dessa ciência há mais de 20 anos, ou seja, vai ter pano para manga esse vídeo. Então eu já começo passando a bola para vocês, porque eu e a Vivi, nós mais perguntamos e mais queremos saber, aprender sobre o assunto do que efetivamente discutir o assunto. Então, Renata, começa. Não, eu só queria começar falando que a gente é muito corajosa, que a gente resolveu fazer a gravação no meio do Mercúrio Retrógrado. A gente vai explicar o que é isso mais pra frente, mas vocês vão entender que é corajoso. Não, e é engraçado, né? Porque a gente começou essa gravação, só que vocês não sabem o pepino que tá sendo pra fazer essa gravação. É avião passando, é cachorro, é caixa. Enfim, se você escutar algum barulho durante o vídeo, aguenta aí, porque a gente tá se esforçando pra caramba pra fazer esse vídeo pra você. Mas, ô, Gabi, eu acho que é legal você contextualizar um pouco esse assunto. Bora lá. Bem, astrologia, existem várias formas da gente estudar astrologia. Eu vou mais por uma astrologia mais ocidental e tal. A Rê gosta muito da astrologia Ayurveda, né? Que eu acho que ela vai explicar um pouco mais aqui. Lá em casa, a galera sempre... Minha mãe estuda desde os 30 anos de idade, ou seja, na idade que eu comecei a me aprofundar nos estudos foi quando a minha mãe também começou a estudar. Acho que não foi por coincidência, porque lá pelos 29 a gente começa ali o retorno de Saturno, a questionar várias coisas na nossa vida, e a astrologia é uma forma de autoconhecimento, né? É interessante perceber que a maioria das pessoas, assim, logo no start, começa a olhar para a astrologia como forma de conhecer a si mesmo. Só que, há muito tempo atrás, os nossos ancestrais já usavam a astrologia para entender várias coisas da vida. Tipo, plantações, a melhor época de plantar, a melhor época de colher, o movimento das águas, as próprias mulheres com os estudos da feminilidade, dos ciclos, porque cada vez com a lua a gente muda, né? Dizem aquele negócio de mulher de fases, mas é a lua que tem fases e a gente que é influenciada pela lua, de certa forma. Então, a astrologia nada mais é do que esse movimento desses planetas e dessas coisas todas que acontecem no universo e a influência dessas coisas sobre a gente. E é igual aquele ditado, pra mim, né? Igual aquele ditado que fala assim, não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então, pra quem não acredita em astrologia, algum efeito você pode estar pegando, eu acredito nisso. Eu acho que o Mercúrio Retrógrado, principalmente na astrologia ocidental, é o mais famoso, porque começa a ter muita falha de comunicação, às vezes os eletrônicos quebram, e como o Mercúrio Retrógrado acontece 3 vezes por ano, em média, né, Gabi? 2 a 3 vezes, depende do ano. E ele é muito famoso, porque a Susan Miller, que é uma astróloga americana bem famosa, ela é a louca do Mercúrio Retrógrado também, e muito brasileiro começou a estudar pela Susan Miller. Cláudia Lisboa também, acho que é bom a gente falar as referências também de brasileiras. Eu acho a Cláudia Lisboa incrível, ela é carioca, tem muito tempo de estudo. A gente tem umas astrólogas mais novas também, que são bem legais para seguir no Instagram, que eu e a Gabi a gente segue mais ou menos as mesmas, que é a Bruna e a Isabela Mesadri, que daí elas trazem a Bruna faz muita coisa com GIF, ela traz uma astrologia bem fácil de entender, bem contemporânea, assim. Mas eu até ia te perguntar, para quem está assistindo a gente não entende, o que de fato é o Mercúrio Retrógrado? Então, eu li outro dia, a Gabi vai poder explicar melhor que eu, mas eu li outro dia uma explicação que eu achei muito boa, que quando um planeta está retrógrado, muita gente entende que ele está andando para trás, mas não tem como o planeta andar para trás. Daí isso é a parte que a gente gosta, porque tem umas questões matemáticas. Mas é como se um carro tivesse indo bater numa parede e começasse a andar de ré. É meio isso, tipo... como se hesitasse isso. Porque assim, não tem como, né, na física ou
sei lá, qualquer ciência que estuda os planetas, admitir que ele vai andar de ré. O planeta não anda de ré, gente. É isso. Então, o movimento ele é simplesmente aparente. Isso. Então, ele é retrógrado não porque o planeta está andando para trás, mas aparentemente parece que ele está fazendo esse movimento retrógrado. E a gente teve uma fase de Mercúrio retrógrado no começo desse ano, agora, né, de 2018. E a gente nesse momento do meio do ano, estamos vivendo uma outra fase de Mercúrio retrógrado. Final do ano tem de e novo. provavelmente teremos no final do ano. Sim. E quais são os efeitos, vocês que entendem mais pra gente explicar, quais são os principais efeitos que acontecem nesse período na vida das pessoas? É para as pessoas entenderem por que tem tanta coisa acontecendo na sua vida dando errado. Você vai entender agora. Vai ser bem simplista, porque tem outros planetas retrógrados, né, Gabi? Acho que a Gabi pode falar melhor que eu, porque a gente está numa época especial, porque além de a gente ter muitos planetas retrógrados, a gente está tendo muito eclipse também. No mês de julho a gente teve 2 eclipses e tem mais eclipse no mês que vem, então tem bastante coisa acontecendo no céu. O céu tá bem complexo, né, Gabi? Mas o Mercúrio... Tá bem movimentado, né? E não é apenas Mercúrio retrógrado que tá... Não é Mercúrio que está retrógrado apenas, Marte também está retrógrado. Acho que Netuno e Plutão explicando um pouquinho mais também sobre isso, né? A gente tem planetas, os planetas eles fazem movimentos, nem todos os planetas se movimentam na mesma velocidade. Mercúrio, por exemplo, e Marte são planetas que têm um ritmo diferente de Júpiter e Saturno. Júpiter agora está em Escorpião, Saturno está em Capricórnio. Então, por exemplo, Saturno é o planeta que rege Capricórnio, que é um planeta mais pragmático, mais voltado para a organização, mais voltado para a administração. E Saturno está em casa, ele está situado em Capricórnio agora. Então, nesses anos que nós estamos passando, desde o ano passado, quando Saturno entrou em Capricórnio, pensando aí para 2 anos na frente, desde esse período, eu não lembro a data certa agora, mas a gente está recebendo influências muito fortes nesse 2018 e um pouco no 2019 sobre a nossa organização, porque o Saturno está pedindo ou você se organiza ou você se estribucha. Esse é um exemplo. A outra coisa que está acontecendo é Urano em Touro. É um outro movimento que ele faz, só que Urano ele fica 7 anos fazendo um movimento dentro de um signo. Então, agora ele estando em Touro, ele está questionando um monte de coisas em Touro, né? E o Mercúrio, ele é um planeta que ele faz um movimento bem rapidinho. Geralmente ele está andando perto do Sol, ele faz um movimento bem rápido. E agora ele estando retrógrado, ele fica até dia 19 de agosto retrógrado. Isso significa esse movimento que a Rê falou aí da Ré. Porque Mercúrio, ele é o planeta regente de Gêmeos. E o que é Gêmeos? Gêmeos é raciocínio, Gêmeos é pluralidade, Gêmeos é diversificação. Né? Não é à toa que as pessoas falam assim, Gêmeos é meio, 2 caras, tem nada a ver com isso. É porque Gêmeos é múltiplo. E sendo múltiplo, ele pode aparecer multifacetado. Então, dessa forma, quando o Mercúrio está retrógrado, a gente começa a dar um passinho para trás e pensar em como está a minha comunicação, como está a forma que eu coloco esse raciocínio no mundo, o que eu estou colocando na minha comunicação e o que eu estou recebendo de comunicação, sabe? Então, é um momento de dar um passinho para trás e pensar sobre as características que esse planeta chama. De forma geral, como que você acha que isso nos afeta? Bem, de uma forma geral, assim. Como que isso nos afeta? Esse Mercúrio retrógrado que está passando agora, ele, pelo que eu estudei, tá? Ele vai ser menos a ver com essas questões de tecnologia e coisas falharem e tudo mais, mas ele vai estar muito voltado para a reflexão de comunicação, pensamento e formas que você coloca essa comunicação no mundo. Então, como que esse Mercúrio nos afeta? Ele nos afeta porque o nosso raciocínio pode ficar prejudicado. Então, a gente comunicar as coisas para as pessoas pode ter aquela falha de comunicação no meio do caminho. Então, por exemplo, você vai assinar um contrato para fechar o seu apartamento. Conversa 1000 vezes, lê todas as coisas, faça até as perguntas mais idiotas do mundo para garantir que não haverá problema de comunicação. Quando você estiver falando com as pessoas do seu convívio, quando você estiver mandando um e-mail, quando você estiver fazendo qualquer coisa relacionada em comunicação, leia 10 vezes antes de mandar.
Porque o Mercúrio, ele afeta esse nosso raciocínio, essa nossa comunicação, os nossos discursos, os nossos cálculos, a forma que a gente ensina, a nossa linguagem, a nossa maneira cognitiva. Então, tudo isso é uma maneira da gente perceber que é o momento da gente olhar para essas coisas e não ficar falando, sem entender o motivo, entendeu? Tá, e agora, falando um pouquinho sobre signos, eu acho que a gente vai aprofundar esse tema no podcast. Vocês sabem que no vídeo a gente sempre dá uma introdução, mas se liga porque logo tem podcast aprofundado sobre o assunto. Aqui nós somos eu e a Renata, nós somos de Gêmeos. Meu ascendente é em Sagitário. Qual que é o seu ascendente? Libra. A minha lua está em Capricórnio. Onde está a sua lua? Em Virgem. Em Virgem. A Vivi é de Escorpião com ascendente em Gêmeos. Onde está a sua lua? Você sabe onde está a sua lua? Sagitário, eu acho. É porque essas informações eu descobri que elas são importantes. E a Gabi é uma autêntica aquariana. Gabi, qual que é o seu ascendente? Aquário. Onde está a sua lua? Libra. Eu sou ar. Então aqui a gente tem ar. Escorpião é o quê? Escorpião é terra. É terra. É terra, né, Gabi? Não, escorpião é água. É água. Verdade, É água. Então a gente tem ar e água. Explica um pouquinho, você e a Renata, essa questão dos signos, embora eu acho que Gêmeos é o melhor signo que existe na face da Terra, e depois eu te falo por quê. Mas antes de eu explicar, posso falar uma coisa que é muito legal? Que eu tinha muito preconceito com isso. Eu não entendia que a astrologia... Muita gente tem, né? Eu não entendia que a astrologia era uma ciência. Eu achava que era uma coisa mística. E eu sou uma pessoa zero mística. Porque eu acho que você via aquela coisa do astrologia de revista, de jornal. Isso. E eu achei muito legal, assim, a Gabi falou muito pouco, e a Renata, sobre signo. Elas falam muito mais de movimento de planeta. E quando eu percebi isso, que era uma coisa muito mais matemática e física e lógica, aí eu falei, olha, que isso aí deve ter uma... Não, porque é importante lembrar que esses signos que a gente fala que são mais conhecidos aqui são os signos da astrologia ocidental tradicional. Na astrologia chinesa, os signos são outros. Na astrologia védica, que é indiana, também os signos são outros. E na astrologia tibetana, os signos são outros. A astrologia tibetana, que é a que eu estudo mais, tem muito a ver com o dia a dia das pessoas. No budismo, muito das tradições e algumas preces são feitas em datas específicas. Então, tem datas auspiciosas para muitas coisas. eu gosto dessa palavra. Auspiciosa é uma palavra usada bastante no budismo. E, por exemplo, isso tem algumas coisas muito parecidas, outras coisas que não são tão parecidas. Na astrologia tibetana, a fase crescente da lua é sempre a melhor época do mês, que é a época que você planta coisas. Isso, como a Gabi falou, tem a ver com a colheita, tem a ver com a natureza. Tem culturas biodinâmicas que levam isso muito em consideração. Exatamente. E no Tibete, você também usa toda essa parte da astrologia para decidir casamento. É comum você fazer um mapa astral do recém-nascido. Você faz uma mapa astral do morto na data que ele falece, para saber qual é a melhor maneira para ele ser enterrado, para quando ele reencarnar enfim, em um dos reinos. Então é bem profundo. É bem profundo. E elas são ciências diferentes, mas ao mesmo tempo elas são complementares. Então, muita gente acha, mas eu sou Gêmeos, então eu vou... Eu sou assim, assado. Eu sou e não é só isso. assim, e não é isso, porque tem várias outras coisas, né? São linhas diferentes de astrologia, mas elas são complementares, é o que a Vivi falou também, é uma ciência, não é religião. E eu gosto de fazer essa comparação com a astrologia tibetana, porque o budismo é uma religião, mas também é uma filosofia de vida. Você não precisa ser budista para estudar a astrologia tibetana. Normalmente você mas não precisa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não tem nenhuma obrigação religiosa. E nenhuma das astrologias, isso, qualquer uma delas. É, isso mesmo. E é muito estranho se a gente fosse restringir uma pessoa a falar que ela é só o signo, que ela é só uma coisa, né? Nós somos uma complexidade imensa. E o mais bacana para mim da astrologia é que a gente pode usar ela como uma ferramenta para entender esses processos. Eu lembro que a Rê até comentou que o pessoal usava o mapa como os médicos usavam, né, para interpretar várias coisas e saber o que era melhor para você. Hoje, a minha mãe essa semana me mandou um áudio falando assim: seguinte, eclipses. Gabi, o negócio para você é esse. Aí mandou para minha irmã: Bárbara, o negócio é esse. Então,
são coisas para a gente interpretar os momentos que a gente está passando. E o mais legal é a gente entender que temos todos os planetas influenciando a gente, temos várias casas em todos os signos influenciando a gente. Então, eu sou aquário, com ascendente aquário, Lua e Libra, mas eu tenho gêmeos, eu tenho escorpião, eu tenho touro, eu tenho virgem, porque tá tudo dentro de mim. E o mais legal disso tudo é que quando a gente consegue entender essas coisas, a gente consegue pegar e aplicar para ser o melhor da gente mesmo externamente. Então, para mim, é uma super ferramenta de autoconhecimento. Eu gosto de uma frase que astrologia é a previsão do tempo. Ela não vai te falar como você tem que fazer, ela não vai te dar um guia, não é visão do futuro, ela não vai falar o que... Não é fórmula. Não é fórmula, ela é a previsão do tempo. Eu gosto dessa analogia porque daí você faz o que você quiser com aquela previsão do tempo. Então, é o que pode acontecer. E é o que a Gabi falou, né? É um exercício de autoconhecimento. Eu e a Vivi, a gente aprende muito com as meninas. A gente também aprende muito com vocês, né? Mas a gente é bem leiga nesse assunto, né? De astrologia a gente aprende. Na verdade, as meninas até acabaram fazendo no nosso mapa, explicaram pra gente onde é que estavam as nossas casas. E é muito engraçado, porque, por exemplo, isso de não ter uma fórmula é real. Eu e a Renata, por exemplo, nós somos do signo de Gêmeos, temos nossos ascendentes diferentes, nossas casas estão em movimentos diferentes, somos pessoas diferentes, porque imagina se todo mundo fosse igual, qual seria a graça? Porém, o que é bacana é observar como esse movimento das casas, dos planetas, acaba tendo uma influência no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz. E quando a gente começou a entender um pouco mais sobre isso pelo lado científico, a gente começou também a olhar para os movimentos que aconteciam na nossa vida com outro olhar. A gente vai aprofundar muito esse assunto no podcast. E lá a gente vai falar muito essa questão das casas, do signo, onde está o quê, qual que é a influência, porque no podcast, você sabe, a gente aprofunda. Então, não sei qual é seu signo, não sei onde é que está a tua casa, mas se você quer deixar alguma pergunta sobre esse tema, manda essa pergunta pra gente. Por quê? Porque dá tempo da gente pesquisar, se informar, correr atrás e tentar trazer uma resposta para você. Por enquanto é isso. Temos mais alguma informação para deixar aqui nesse vídeo? Eu acho só importante falar para a galera ter paciência nesse Mercúrio retrógrado. A Rê, outro dia desses lá no grupo, mandou um mantra pra gente de paciência e alegria para esse MR. Eu tô levando isso como mantra, acho que as meninas podem se aproveitar também. Eu também estou usando, porque... Não, eu tô sendo obrigada a usar. Mas mandem perguntas também, se vocês querem saber alguma coisa específica ou alguma coisa diferente também. Não precisa só perguntar, eu sou Gêmeos, meu ascendente é tal. E aí? Porque daí não dá para responder. E Não dá. Lembrando que a gente não é astróloga, tá, gente? A gente só estuda. E a gente só acompanha. A gente só pergunta. Na verdade, a gente só pergunta. Nós somos perguntadoras desse tema. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse tema. Comentem, interajam com a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o nosso canal. E aguardem o podcast que em breve tá chegando aí pra vocês. Beijo, até mais!